bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O que sei sobre tigres e dragões. E como sempre, recebendo convidados e convidadas ilustres, cheias de conhecimento e saber para compartilhar com todos nós. E hoje é uma convidada que nós estamos aqui tentando uma agenda já tem alguns dias. Não vou falar meses, porque não são meses, alguns dias. Professora Ângela Sossi, muito obrigado pela sua presença no nosso podcast. Eu que agradeço a todos vocês aqui esse convite, me sinto honrada em estar aqui na presença de todos. Muito bem. Quem quer começar aí? Buenas, então vamos antes de... Quer começar você? Eu quero chamar, deixar antes da gente começar, pedir para vocês curtirem aí esse vídeo, já vai curtindo, se inscrevam no canal, acionem o sininho pra gente, porque isso é muito importante pra gente, porque aumenta a relevância desse vídeo no YouTube. Então a gente está pedindo essa ajuda para que esse vídeo seja mais visto, então faz muita diferença. Então se vocês puderem ajudar a gente, é bem legal. Se não chegar no final, já esqueceu, né? Exatamente. Eu sempre esqueço, às vezes eu tô assistindo e esqueço. Então já curte agora. A dica do Romulo. Bom, eu fiz uma cola aqui. Para quem não conhece a professora Ângela Sossi, ela é discípula direta do mestre Yang Jun, da linhagem de Tai Chi da família Yang, diretora da Sociedade Brasileira de Tai Chi, Chuan e Cultura Oriental, diretora da Yang Chen Fu Tai Chi Center de São Paulo e preside a recém-inaugurada International Yang Family Tai Chi Brasil. Isso? É isso. Bastante trabalho, hein? É isso, é tudo num endereço só, certo? Sem problema nenhum, estão todos convidados a vir conhecer. Muito bem-vinda, professora Ângela. Eu quero começar, antes da gente falar um pouco da sua trajetória, resgatando um evento recente que a gente realizou aqui em São Paulo, em parceria com você, e que o Márcio, no outro episódio que a gente gravou, do Tai Chi Sem Fronteiras, o Márcio relatou isso como um momento muito bonito desse evento, que foi aquele momento do abraço, quando a professora Valéria conduziu a prática, e ali no final da prática dela ela falou, bom, duplas, se olhem e se abracem. E aí o Márcio, que estava ali na operação do áudio, ficou ali. E agora não vou ter ninguém para abraçar. E ele relatou isso com os olhos marejados, dizendo que você foi até ele e abraçou. Isso foi. Então eu queria que você, a partir desse abraço, que você falasse um pouco do Tai Chi nessa perspectiva do encontro. Como é que você vê o Tai Chi Chuan a partir desse afeto que o Márcio sentiu aí, com esse abraço que a gente promoveu aí no Dia Internacional do Tai Chi? Bom, aquele momento foi um momento bastante emocionante. Acho, que todos nós precisávamos e continuamos precisando, depois de tudo que passamos durante os anos de pandemia, as perdas e as solidões, e o fato de estarmos ainda carentes desse contato humano. E eu acho que a nossa arte é uma arte que ela vem para promover o contato humano afetuoso, do ser humano com a arte e do ser humano com o ser humano. E o fato de nós estarmos ali naquele momento acho que foi a primeira vez que você retornou, que nós retornamos a fazer um evento, com a presença das pessoas ali. E a Valéria foi assim muito pertinente na inspiração dela ali naquele momento. Eu não sei nem se ela programou isso, mas acredito que foi assim realmente uma coisa muito bonita. Ela me revelou que não programou. Foi ali instantâneo. E o Tai Chi foi mágico, assim. Gente, é isso. Ele cria assim alguns canaizinhos de comunicação e vai chovendo ideias. E ali naquele momento aquela espontaneidade foi linda, Então, obrigada por você estar ali, porque eu também não tinha ninguém para abraçar. E aí eu falei, quem que tá sozinho? Eu peguei o primeiro que eu peguei. Não, e sabe, assim, eu falei pro Gil que assim, o evento todo tava muito bonito, assim, acho que tava uma sinergia.
eu acho que assim, quando você junta escolas diferentes, pessoas diferentes, você nunca sabe o que vai acontecer, né? Você não sabe se os alunos do meu colega vai estar disposto a fazer uma atividade comigo, se os meus alunos estão dispostos a fazer uma atividade com o meu colega. E a gente não sabe, né? Os meus alunos estão ali esperando a minha atividade, acabou a minha atividade, eles vão embora, a gente não sabe. E ali ficou todo mundo até o final. Todo mundo, assim, acho que por uma coisa única, assim, né? O Tahiti, né? E quando a Valéria fez aquilo, eu falei, uau, nossa, legal, né? Olhou ali para todo um bambuzal, olhando as árvores, aquilo ali já foi diferente, né? Isso. E aí quando promove um abraço do toque, porque na verdade no dia a dia a gente passa pelas pessoas na rua e às vezes nem dá oi, né? A gente cruza um desconhecido na rua, ele olha para você e você olha, bom dia, e vamos embora. Né? Não tem nenhum problema fazer bom dia para as pessoas. Então, naquele momento, quando teve aquele resgate, né, de você olhar para as pessoas, eu não conhecia a professora, né? Eu conheço a professora até pela Ellen, né, por toda a história do Tahiti, mas assim, pessoalmente, eu nunca tinha visto a professora, né? E eu falei, puxa, eu tô aqui no cantinho, queria abraçar alguém também, né? E aí a professora vira, eu falei, nossa, que legal, né? Então, assim, muito mágico, assim, o evento todo, mas assim, aquele momento pra mim, e aí eu relatei isso no Tahiti Sem Fronteiras. No episódio 71, tem um relato interessante e também de todos os professores, eles todos ficaram marcados por esse momento. Foi muito bonito. Foi. E outro dia até a Maluna aqui do espaço, a Maluna do Gil, a Geórgia, ela falou assim, nossa, Márcio, eu fiquei emocionado vendo você falar daquele pedaço daquele evento, porque eu também achei mágico, assim, foi muito legal. Quando você falou, nossa, eu fiquei tocada também. Então, quer dizer, acho que todo mundo deu talvez um ápice, assim, né, do evento, assim, foi tudo muito legal, assim. Muito bom. E depois o que vocês colocaram também é importante, as pessoas ficaram do começo ao fim. Muitos alunos meus estiveram, muitos colegas alunos inclusive que eu não via há muito tempo, apareceram ali, tiveram a oportunidade de me rever e a gente conversar 2 pouquinhos, né? E eu acho que as escolas juntas, nós fizemos um evento harmonioso com as atividades e os professores, então foi muito bom. Eu gostaria que a gente persista neste caminho, nessa via, porque eu acho que a gente está acertando com isto, entre todos. Né? E eu escuto, às vezes, o Gil falar nas aulas aqui, né, instruindo os alunos, que o Tahiti é uma arte muito sutil, né? Ela toca o sutil das pessoas, né? E acho que ali foi uma coisa muito sutil, né? Sim. E sutil, mas ao mesmo tempo grandiosa, né? Quando eu falo de sutil, não é que não tem validade, né? Mas assim, uma coisa, nossa, não, enorme, é que assim, toca né? por dentro. Isso, né? Vai ali muito profundo, né? Isso. Muito bom, muito bem. Professora, eu tenho memórias, assim, do meu início no Tahiti, e de ouvir, assim, eu como morador da freguesia Dora, e de ouvir falar Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan, lá no José Maria Lisboa. Enfim, para quem não sabe, eu acho que é uma das primeiras escolas que a gente tem aqui em São Paulo. E aí eu queria, a gente já conversou em outros momentos, mas eu queria que você resgatasse um pouco a sua história com o Tai Chi. Quando é que o Tai Chi entra na sua vida? A partir de quando? Onde? Como? E se teve alguma outra arte antes que você conhecia? Então, essa é uma longa história, né? Eu morava no Rio de Janeiro, na verdade, estava na auge da minha crise existencial, né? Assim, entrando na maturidade da vida, questionando tudo, e desisti de um curso universitário para voltar para São Paulo. E continuei na minha crise, procurando desesperadamente um motivo para estar aqui neste planetinha fazendo algo na vida, né? Um momento ali importante. E foi nesse momento que eu encontro a arte do Tai Chi. Eu fui para uma escola de filosofia, que eles ali tinha uma linha de filosofia, e estava ali o professor Roque Severino, que dava aulas de filosofia e de Tai Chi. E eu entrei nas duas coisas simultaneamente, né? Eu tinha aulas de filosofia com o grupo da escola, que eram vários professores, e eu tinha uma questão de mexer o corpo, era necessário para mim fazer alguma coisa com o corpo. E eu comecei a fazer as aulas de Tai Chi, mas nesse momento, eu sempre conto essa história, talvez já tenha até contado para você, foi muito interessante, porque o professor
ele vinha da família Yang, ele tinha o mestre dele na Argentina, o mestre Tsun Kuan-Imá, que ele estava afastado por conta de estar morando no Brasil, em São Paulo. E para ele tinha um drama, porque jovem também ainda, bastante, muito sabedor do que ensinava, mas ele tinha a carência de dizer, preciso de um mestre, preciso seguir alguém, não posso estar eu fazendo as coisas sozinha por mim mesmo, porque é uma arte que não leva nesse lugar, né? Então, ele foi procurar o mestre Liu Pailin na época, que também estava recém-chegado no Brasil. Ele dava aulas de Taoyin, meditação taoísta, lá numa floricultura ainda, ou seja, era tudo iniciante. Isso foi em 1978, para você ter uma ideia. E aí o mestre Liu Pailin acabou aderindo a ir nessa escola de filosofia que o professor convidava para fazer umas inserções culturais em parceria, né? Então o professor Roque dava as aulas técnicas e convidava o mestre Liu Pailin para fazer umas inserções teóricas e também práticas. Era uma parceria muito bonita. E quem traduziu o mestre Liu Pailin naquela época era a professora Lúcia Li, né? E o Lúcia Li vocês conhecem, aquela voz, aquela altivez, aquela calma, né? E eu estava ali iniciando na minha trajetória do Tai Chi, e eu me lembro... Isso em 78. Em 78. Então, eu estava iniciando na minha história com o Tai Chi, e o mestre Liu Pailin vinha para dar as aulas, e ele colocava lá a postura do Chi, fazia o abraço da árvore, daquele jeitinho que a Jerusa fez no evento. E a Lúcia aqui era a tradutora oficial. Então ela ia dando a referência, ele ia falando chinês e ela ia falando português, aquele tom de voz incrível de Lúcia Li. E eu entrei numa aula dessas e eu me lembro do impacto, foi um impacto muito forte no meu ser, né, de sentir aquelas palavras, o significado, a força da própria prática que eu estava ali iniciando, ensaiando fazer alguma coisa, e aí aquilo me permeou, entendeu? Me permeou de eu dizer para mim mesma, eu vou fazer isto o resto da minha vida. Foi assim, né? É como se tivesse sido um encontro. E realmente foi um encontro, né? E a partir daí eu não consegui mais parar de me interessar, praticar, né? Me tornei aluna do professor, não aluna do mestre, mas eu tinha ali uma conexão com ele, né? Porque ele falava um portunhol e tinha uma abordagem mais ocidental, talvez, da arte, da maneira dele, com a experiência e tudo mais, né? E métodos diferenciados. E aí, aí surge essa história que deu o início. Então, esse foi uma chave de conexão comigo, que eu acredito que é um encontro espiritual, né? A gente reencontra aquilo que está procurando e que veio de algum lugar que você já sabia o que você queria, e aquilo criou impacto. E é como você acordar dentro de um sonho, né? Falar, encontrei o que eu queria. Então, esse foi o primeiro momento. Nossa, que início... Foi muito impactante. Foi impactante. Mas é muito poderoso ouvir a professora falar, tipo, é isso que eu quero pro resto da minha vida, né? Porque... Enfim, eu acho que é poderoso, porque quando a gente tem uma fala que é pro resto da minha vida, às vezes as coisas podem mudar. Não ter essa clareza, né? Isso, exatamente. Tem essa clareza, é uma coisa muito... tanto que, né, eu continuo até hoje. Sim. Não, de vez em quando, às vezes eu me pergunto, né, será que era mesmo? Mas, na verdade, eu nunca tive dúvidas desse lugar, entendeu? E aí, especialmente depois, logo em seguida, eu comecei a estudar a teoria do Tai Chi. Nós tínhamos pouquíssimos livros, né? E nós fomos na livraria Fretem, que existia, não sei se existe ainda hoje, né? Onde que era? No centro da cidade, ali, Praça da Sé, tá na região. E era ou seja, a casa Fretem era uma casa que tinha medicamentos, homeopatia e outras coisas, manipulação de remédios e livros diferenciados, né? Eu acho que eu sei onde que era. Era Casa Fretem, não é livraria Fretem, era Casa Fretem. E aí nós compramos um livro especialmente, Fundamentals of Tai Chi,
que era um autor taiwanês, de Taiwan, e ele escreve um tratado sobre o Tai Chi, que é uma coisa maravilhosa. E eu comecei a fazer a tradução. Esse livro ele estava em inglês? Inglês. E com referências, inclusive, em chinês, porque normalmente o chinês, quando faz a tradução, para equivaler aquilo que ele está fazendo, que tem uma validade de tradução bem feita, ele coloca os originais, porque quem conhece pode fazer uma referência e até melhorar a tradução que ele mesmo fez, né? Então, um livro muito importante e que... Como chamava o livro? Fundamentals of Tai Chi. De quem? Agora não tenho o nome exato, mas é um chinês de Taiwan. E ele coloca todo o aspecto histórico, princípios filosóficos, toda a relação da saúde, todos os benefícios. Ele fala das diferentes escolas, ele fala dos diferentes mestres. É um livro realmente muito, muito bom. E aí eu me apaixonei por isso. E aí eu tive a visão, traduzindo, eu comecei a ter a visão de futuro, compreendeu? De aplicação da arte no nosso contexto ocidental. Então, na educação, na saúde, na cultura, na vivência humana, né? O que o Tai Chi é na sua essência e como ele pode ser transmitido para as pessoas a partir do encontro que o ser humano tem com a arte, entendeu? Então, realmente, interessante. Foram duas coisas. Deixa eu ver se eu procurar esse livro que eu gosto de... Eu passo a referência para você. É Fundamentals of Tai Chi. De repente a gente até põe a fotinha da capa aqui, porque... Não encontro tradução em português, acho que não existe, mas é um tratado, é um livro grosso e muito bom. Mas, professora, a senhora falou sobre uma coisa que eu fiquei pensando aqui. Às vezes, eu trabalho numa área de comunicação, hoje já trabalhei aqui, tive esse prazer de trabalhar aqui, mas às vezes eu tento explicar qual o papel da arte marcial na minha vida para pessoas que talvez nunca praticaram, ou se praticaram, fez uma aulinha aqui, e a senhora estava falando desse encontro com a arte, né? O que é esse encontro? É tão difícil de tangibilizar, né? Assim, mas é uma coisa tão forte para quem pratica. Então, o encontro com a arte, né? É difícil porque eu considero o Tai Chi arte. Exatamente, arte. Então a gente pode contextualizar arte marcial no sentido da aplicação da arte na vida, não a aplicação da arte na luta, né? Porque a gente limita a arte marcial à contenda, né? A luta, a competição, né? Não. A arte aplicada na vida, por isso marcial, porque o conflito humano está sempre, né? Saiu da mamãe, já estou chorando, já estou com fome, já estou com dor. Então, a gente já nasce dentro do conflito. Então, eu acho que a nossa arte, que é uma arte marcial, e justamente por isto, nós precisamos desse teor de guerreiros. Nós somos seres humanos dentro de ambientes que são extremamente desafiadores, em qualquer época da nossa vida. E por isso que eu considero que a arte marcial, quando ela é bem ensinada, que ela leva você nesse lugar, você como ser humano, você cresce. Você não se torna competitivo. Você compreende que a competição ela é circunstancial e pode ser até divertida, mas ela não é o motor do artista marcial. O artista marcial, ele está entendendo os seus próprios conflitos em primeiro lugar, para ele se harmonizar com os ambientes e os conflitos que ele encontra na sua vida, né? E aí vencedor, né? Vencedor de si mesmo, compreende? Então, acho que esse encontro com a arte tem este teor. Muitas vezes nas minhas aulas eu coloco essa ideia, né? Falo assim, olha, você tem que pensar que nosso Tai Chi é uma arte, e como qualquer outra arte. Então, se você pensar na culinária, na pintura, no desenho, na escultura, na poesia, na literatura, ou seja, todo artista, ele naturalmente é um guerreiro. Ele é um ser que desafia as estruturas. Ele é um ser que transforma o ambiente onde ele se encontra. Ele não é um conformado com a situação. Ele tem um movimento interno de transformação contínua. Aí você encontra a nossa filosofia, o Tai Chi.
o yin e yang, né? E tudo que compõe a nossa arte, entendeu? Eu falo, fico arrepiada. Não, mas é de arrepiar. Então mas profundo. é de arrepiar. Nós estamos lidando com alguma coisa que tem uma profundidade enorme nas nossas vidas, né? E às vezes ela tá dentro de um contexto muito pequenininho, né? Porque a pessoa tem uma visão ainda parcial daquilo. Então você fez a pergunta certa, né? O que é o encontro com a arte? Talvez a gente pergunta aqui para quem esteja nos ouvindo, qual foi a arte que você encontrou na vida? Compreende? Pode ser a jardinagem. Sim, pode sim. ser uma pintura, uma música. Entendeu? Pode ser o próprio estudo da física, a física quântica, né? A medicina, são todas artes, né? que fazem com que a gente se transforme. E aí o marcial está metido em tudo, se você for pensar, né? Das nossas vidas, compreendeu? O professor Rock sempre falava, né? Que marcial tem a ver com Marte, Deus da guerra. Nós estamos falando de nos remetendo a compreensão mais profunda desse termo, né? Não a competição, ganhar medalha. Sabe que eu me lembrei de uma coisa aqui, uma máxima chinesa, que é essa história do repetir 1000 vezes, né? Repetir. Sim. E a gente tem isso dentro do Wushu, tanto no Kung Fu quanto no Tai Chi, tem essa premissa, né? De refazer, aí você vem para a aula tem mais ou menos uma mesma estrutura. E aí, nas aulas iniciais, o aluno às vezes não compreende a importância dessa repetição constante a cada aula. E agora, ouvindo você, professor, eu falei, nossa, aí tem um elemento importante para o aluno entender que é por meio da repetição que eu vou, de alguma maneira, me sintonizar a essa dimensão da arte, que eu vou, de alguma maneira, fazer meu corpo, botar meu corpo para jogar e para entender quais são as potências que eu tenho, e aí vou fazendo essas transformações. Exatamente, né? exatamente. E eu sempre brinco com isso. Você, quando começa a fazer Tai Chi, né, nós estamos fazendo o rascunho do desenho, né? Eu brinco, então agora você vai começar a desenhar no corpo, vamos começar? Então é aquela coisa meia burda, meia descoordenada, meio desengonçada, né? E a pessoa começa a se integrar com ela mesma, né? A gente orienta, né? E aí ele mesmo acaba lapidando a si mesmo, entendeu? E aí vai florescendo, né? Esse artista que vai dando um formato. E por isso que eu gosto, né? Para mim, me agrada muito o sistema tradicional de ensino. Porque o sistema tradicional, ele coloca você dentro do quadrado, de princípio. Você tem que estar dentro do quadrado bem desenhadinho, cheio de quadriculadinhos menores dentro, com que cada coisa que você faz tem um método, tem um jeito, tem um desenho, tem uma postura, tem uma abertura. Semelhante àquele caderno que a gente faz caligrafia chinês, né? Mais você ou tem menos que isso. Buscar o centro sempre para acomodar o teu ideograma. E isso cria uma autoeducação, né? Aí vem o autoconhecimento. Que aí a gente encontra o limite, encontra a irritação, a frustração, o desafio e a superação, que é a cada momento, né? Dentro um praticante é dedicado e está chegando, querendo se aprofundar. E aí depois tudo isso, as arestas vão se desfazendo, né? Você nunca perde o contato com a técnica formal, mas ela é como se fosse o substrato do seu caminhar dentro da arte, né? E eu acho que o sistema tradicional de ensino, ele nos conduz por este caminho. Me agrada, né? Me agrada bastante. Às vezes tem pessoas que fazem o inverso, né? Começa com uma coisa muito solta e tal, e depois para entrar no formal, aí sofre bastante. Mas dependendo da pessoa, esse caminho também ele é bem válido, né? Interessante. Professora, a senhora quando criança gostava de artes marciais? Não tinha ideia. Não tinha, assim, eu não tinha ideia não imaginava. que as artes marciais existiam. Eu era uma menina que gostava de mexer o corpo dançando, né? Eu fiz um pouquinho de balé. Na verdade, era assim, eu tinha um sonho de menina, eu via balé, era assim, né? Naquele tempo, era televisão preta e branca, tinha controle, não tinha controle, né? Tinha um botãozinho, aí tinha as antenas, e aí tinha umas apresentações de balé, né? De meninas dançando, eu adorava aquilo, eu ficava assim babando na frente da televisão.
E não tinha como eu ir fazer balé, porque minha família não entendia, ou não era por aí. E aí eu me lembro que eu me vestia de bailarina, eu colocava uma anágua, vocês nem sabem o que é. Anágua. Anágua é uma coisinha bonitinha que a gente punha para fazer. Isso, para fazer a sainha ficar mais gordinha, né? Eu pegava aquela anágua, colocava assim na minha cabeça e fingia que eu tinha um cabelo longo, né? Bonito, e eu ficava tentando na frente da televisão dançar. Então eu tinha um sonho de ser bailarina, né? E, bom, passaram os anos, cresci, me tornei adolescente, fui fazer balé moderno, que era jazz, né? Me lembro, aqui em São Paulo tinha uma escola de jazz, fiz algumas apresentações, tinha ali uma ideia. Então eu tinha uma relação com o corpo, eu tinha um impulso para mover o corpo de maneira sistemática, né? Me lembro de uma vez teve um evento de ginástica rítmica na escola, no Caetano de Campos, Caetano de Campos, eu estudei lá, né? Então, uma coisa antiga, quando era escola bonita, formal e tal, e aí teve lá uma apresentação e aí me deram um destaque, porque eu fazia bonitinho e tal, então eu tinha essa coisa de mexer o corpo. Então, quando eu encontrei a prática do Tai Chi, eu estava parada, porque eu estava estudando para entrar na faculdade, estava gordinha, me sentindo mal, tinha as pernas inchadas. Isso a gente está falando quando a senhora tinha aproximadamente 18, 19 anos para entrar para a faculdade. Isso foi em 77. Mas e como que foi quando a sua família, quando você falou pra sua família, tipo assim, olha, gente, né? Meu negócio vai ser o Tai Chi. Foi um choque total, entendeu? Porque Tai Chi não existia no planeta. É isso que eu ia perguntar, o que é? Como é o Tai Chi? Porque se a gente tá falando em 78, 79, 77, exatamente. Então, quer dizer... Não, era assim, esta palavra, ela não havia no vocabulário, né, nosso. Era Tai Chi, que é isso, né? E era Tai Chi Chuan, né? Ou seja, o Rock tentava colocar isso de uma maneira adequada, com todo o conhecimento filosófico que tinha, e colocava principalmente como arte marcial, que era aquilo que era possível divulgar. Quando nós montamos a nossa escola, que foi em 1982, né? Aí sim a gente começou a jogar a ideia, arte marcial, defesa pessoal, sistema de equilíbrio emocional, saúde integral. A gente já colocava nos nossos folhetinhos este trio, porque eu já estava traduzindo os livros e o conhecimento já estava florescendo ali para a gente ter um vocabulário adequado de apresentação da arte. Que legal. Mas ainda assim foi uma batalha. Bom, a família esquece. E outra coisa, né? A gente sabe que, falando especificamente da arte marcial, uma mulher que decide seguir um caminho da arte marcial, da luta. A gente sabe que, tipo, às vezes o pai, a mãe, tipo, não, minha filha, isso não é pra você, então, mas como? Eu abandonei a faculdade de psicologia, né, Federal do Rio, para vir para São Paulo e acabei me encantando com um professor de arte marcial argentino. Entendeu? Então foi caótico. Eu não vou entrar em detalhe. É um combo total, né? E com o nome Severino ainda, entendeu? Que ninguém conseguia acreditar quem é essa pessoa, quem é esse ser humano, entendeu? Então eu falei, olha, mamãe, agora eu vou me casar. Hã? Sem certeza, e fui embora do Brasil. Nós moramos um ano na Argentina para juntar dinheiro para conseguir voltar para o Brasil e fazer escola. Foi bastante revolucionário na minha vida isso, né? Então, foi isso, só encontro de almas, tá entendendo? Para justificar, né? E isso é muito marcial, né? Sem dúvida. É muito marcial. O que eu agradeço, né? E realmente minha mãe faleceu há um ano atrás. A confiança desta mãe, né? Porque nós tínhamos um relacionamento muito bom, né? E ela eu achei, para mim é um grande aprendizado, né? Quando a sua mãe confia no que ela deu para você, né? Então minha mãe confiou no que ela me entregou como educadora, como mãe, né? E ela não teve dúvida em me questionar, como todo mestre 3 vezes faz a pergunta: você tem certeza que você quer isso da sua vida?
Uma. Aí passou mais uns 10 dias, ela veio de novo. Aí depois veio de novo e eu firme, categórica, é isso que eu quero da minha vida, é isso que eu vou fazer. Então tá bom, então eu te dou todo o apoio. Aí ela me deu todo o apoio. A gente empenhou joias para conseguir pagar aluguel da nossa academia. Ela foi para a Argentina conhecer a família do rock comigo, para se integrar com a família, para entender quem era. Ela convidava ele para chegar em casa, almoçar junto, para conhecer quem é esse argentino maluco que vai levar minha filha embora, entendeu? Ou seja, ela fez todo um movimento, né, de entendimento desse ser humano, e eu estava tão confiante, tranquila, que eu tinha certeza que não ia dar com burros na água, né? Burros na água, né? Era o termo. Ali, me imagina, né? Uma menina, eu tinha 20 anos, então era arriscar tudo, né? Mas eu estava muito segura do que eu queria, tanto com a arte como com a pessoa, né? Então foi um encontro realmente, um encontro bonito. E para mim, ou seja, o que a gente construiu juntos durante os nossos 40 anos, trabalhando 24 horas por dia juntos. A gente dormia, acordava e dormia juntos. E fazíamos tudo juntos, entendeu? Então isso e que frutificou em tudo que vocês conhecem. O Gil, que conhece toda a história e tudo mais. Todos os alunos, qualquer pessoa hoje que eu conheça aqui no Brasil, que pratique Tai Chi da família Yang, esteve na nossa escola. Eu admiro muito o trabalho de todo mundo. Teve um contato. A gente conhece as pessoas, né? Então, mesmo quem não esteve, sabe da existência da sociedade brasileira. Já recebeu a newsletter muitas vezes. Isso. Nós fazíamos, olha, eu ia de porta em porta nos jornais para mostrar a importância da nossa arte. Eu entrava na redação da Folha de São Paulo, do Jornal da Tarde, falava, eu quero falar com o redator da área de cultura. E aí eles atendiam. Você tinha espaço, porque eles estavam procurando pautas novas para colocar coisas e notícias. E eles tinham a paciência de te receber no lugar. Eu sentava ali na frente, o jornalista com aquela mesa, essa coisa de filme, né? De filme antigo que tinha cheio de papel, né? Todo o cara lá com a máquina. Lembra um pouco o Spider-Man, né? O Homem-Aranha, né? Máquina Peter de escrever. Parker. Né? Exatamente, máquina de escrever, porque né, era isso. As máquinas já eram, nessa época, tinha máquina elétrica, IBM, tinha lá, Esfera, etc. E aí eu tentava levar uma conversa e dizendo, olha, você conhece o Tai Chi, isso, aquilo, falava um pouquinho, a pessoa ficava olhando para mim. Então, muitos não sabiam o que era, não tinha ideia, muitas vezes se negava a me atender porque eram coisas da China. Ah, não, mas isso é coisa da China, não vale, não entendo, não, arte marcial, aqui não entra. Ou seja, a gente tinha várias negativas por um lado, né? Por outro lado, algumas recepções positivas e curiosas, né? Que faziam pequenas matérias, compreende? E aí o segundo momento, o que eu fazia? Eu aprendi a escrever as cartinhas, que eram os releases, né? Release, que tinha um formato específico, e aí eu tinha já o endereço dos jornalistas e a gente já mandava, mas vocês não acreditam, eu fazia questão de datilografar, cartinha por cartinha, original, assinar com a canetinha azul para mostrar que aquilo ali era original e feita uma por uma. Punha no envelopinho, endereçava e mandava lá pro redator ou para o jornalista, que era a pessoa. E conseguimos muitas publicações. Eu tenho coleções de publicações de jornais que surgiram a partir desses primeiros contatos, né? E houve um tempo em que o Tai Chi se torna... ele entra no meio artístico. Então, Diniz Fá, você teve alguns artistas, Irene Havashi, que inclusive apareceram em novela. Então já lá no meio dos anos 80, no fim dos anos 80, eles começaram a mostrar o Tai Chi de alguma forma, e isso se torna visível para a mídia da época. E aí a gente começa a conquistar a mídia. Já vem nesse gancho, né? Porque eles estão aparecendo. Era o gancho, era essa palavra, e a gente tinha o gancho do argumento, até que nós começamos a ser procurados para fazer matérias. Então eles vinham para fazer. Então, por exemplo, ocorreu com a história do Círculo do Livro. Né? No Círculo do Livro, eles estavam fazendo a tradução e a edição da tese de Catherine Despé, que eu tinha o original em francês, que eu tinha uma aluna que estudava francês e ela tinha essa tese original, e eles transformam essa tese em livro traduzido em português, e o Círculo do Livro faz o lançamento. Eles vieram nos procurar para fazer a capa do livro. Então o Rock e eu posamos
para a capa do livro. A capa do livro dura, somos nós dois ali brincando de... E isso te garanto que foi em 1984, porque eu tinha acabado de dar a luz na minha filha nasceu em 84, e eu estava ainda gordinha, amamentando, e aí com a roupinha para sair na fotografia e fazendo a edição do livro, do Círculo do Livro, né? Então, e um livro de Wushu também, que tem, inclusive, dentro desse livro de Wushu, as práticas de Lian Kun são descritas. Sim. Né? Qual que é esse livro de Wushu? É um livro Wushu. Ah, o amarelo. É um livro amarelo. Grande. Por aqui, ó. Aí, ó, tá aí, ó. Tem, isso, por falta tem 2 aí, ó. Vê? E nós fizemos também... Muito bom esse livro, inclusive. Isso, ele é bem legal. Né? Ele é bem legal, esse livro. A primeira edição desse livro tinha nós dois na capa também. Eu acho que tem essa versão aqui, viu? Deve estar por aí. Ele Margot tem. Fonteyn com o prefácio dela, e você vai ter várias práticas, e é interessante porque depois que veio o Lian Kun, né, e aí eu fui ver isso aqui e falei assim, não, mas isso aqui já existia antes. Então você tem lá o Dr. Zhuang, ele embarcou na história, mas isso é outro assunto aqui que nada a ver com o nosso papo, entendeu? Que é bem, né, mas foi... Deixa aqui. Ou seja, todo esse histórico de abertura, e depois, a partir dos anos 80, a China começa a abrir, eles amainam a Revolução Cultural, então as coisas começam a mudar. Olha e só, na nossa vida, inclusive. Olha quem que deu pro Gil. Ellen, ai que linda, muito bom. Aí, falando da Ellen. Isso, amorzinha, é isso. 2008. Então a história é longa, né? Mas a impressão que eu tenho é que a gente cavou no iceberg, entendeu? A gente foi abrindo caminhos. Paralelamente a nós estava o mestre Liu Pailin, com quem nós tínhamos contato sistemático. Então, todo ano nós nos juntávamos, nós íamos à escola dele para levar o nosso grupo para fazer apresentações, por isso que a Jerusa falou. Nós tínhamos nossas crianças pequenas, né? Nós somos contemporâneas ali, e nós fazíamos as práticas do nosso Tai Chi lá no palquinho do mestre Liu Pailin, né? Para apresentar para o grupo dele. E ele trazia também, ele trouxe na época, ele convidou o mestre Wu Xinxiang, do Rio de Janeiro, eu me lembro que teve um encontro, aí nós conhecemos o Márcio, do Rio de Janeiro, Edson Márcio, que era aluno do mestre Wu Xinxiang, no Rio de Janeiro, e que praticava lá o seu formato de Tai Chi. Então o mestre Liu Pailin também tinha esta característica de agregar pessoas diferentes, compreende? O Roque estudava com ele Xing, medicina chinesa, Taoyin, a meditação taoísta, né? E nós tínhamos ali um relacionamento bem interessante. E vez por outra nós convidávamos o mestre Liu Pailin com o seu grupo para virem à nossa escola em festividades de fim de ano, em algumas datas, para que ele venha dar uma palestra, alguma coisa interessante, entendeu? Então nós tínhamos um relacionamento bastante gostoso com ele, mesmo que o Roque tenha decidido não seguir a linha do mestre Liu Pailin. E nos anos 90, então, conseguiu se reconectar com os mestres da família Yang, já com a presença da família mesmo, né? E aí para nós foi um grande momento este. Essa reconexão com a família Yang, aí o mestre Roque tinha ido para a China. Ele foi para os Estados Unidos. Tá. O mestre Yan Zheng, a convite de Pat Rice, ela faz o primeiro evento chamado Taste of China. E ali ela convida vários mestres chineses, Da Liu, Zhou Sunhua, Titi Liang. Titi Liang não estava presente, mas Zhou Sunhua estava presente. E alguns outros, né, que estavam nos Estados Unidos estabelecidos. E o mestre Zheng era o ponto alto, porque ele era a reconexão com a tradição. Então ele vem para dar um seminário, acho que são 4 ou 5 dias de seminário, e o Roque foi para esse seminário. E aí ele se fez conhecido ali por questões bastante particulares, porque o mestre do Roque obrigava os meninos a falar os nomes em chinês. E aí os meninos pegavam o chinês, que estava lá, que ele conseguiu, o mestre trazia o escrito em chinês, aí eles começaram a fazer o pinyin argentino. O pinyin argentino. Tem muitos livros que tem o pinyin argentino. Isso, exatamente. Tem bastante. E aí ele aprendeu, porque ele tinha a obrigação de aprender os nomes de memória. Ele fazia testes com os seus alunos, falando os movimentos aleatórios, e você tinha que executar os movimentos como parte e criar uma sequência ali naquele momento. Então era um método bem tradicional, entendeu?
E aí, quando o Rock foi para os Estados Unidos, ele foi convidado a fazer um passeio com o grupo, incluindo o mestre Zendo e o mestre Jun, porque eles eram os únicos estrangeiros que estavam ali, era o Rock e 2 alunos brasileiros, né? E os americanos acharam o máximo vir gente da América Latina para acompanhar o seminário aqui acontecendo. Então, eles fizeram ali uma recepção calorosa e falaram, nossa, então vamos levar eles para passear. Então, o Rock estava dentro de uma van, junto com o mestre Zendo e o mestre Jun, falava nada de inglês, nada de chinês. Então, ele começou a falar os nomes dos movimentos. E o mestre Zendo olhou e falou, nossa, esse cara fala chinês, né? Então, houve ali uma empatia, tiraram foto juntos, foi interessante, divertido, né? Então, ele fez presença nesse momento. Quando voltou para o Brasil, ele tentou aplicar algumas transformações na metodologia de ensino dentro da forma que nós fazíamos, né? E é complexo, porque são 2 linhas de trabalho, né? Um pouco diversas, que você tem que fazer algumas concessões para poder aplicar aquilo que o mestre Zendo estava ensinando. Obviamente foi um seminário muito curto, então para ele absorver tudo não deu tempo. Nós, imediatamente que aconteceu esse seminário, nós fizemos um convite formal. Nós fomos um tradutor aqui na Liberdade, fizemos uma carta com convite formal para trazer o mestre Zendo para o Brasil. E na época, nos anos 90, a nossa economia era totalmente inviável, no início dos anos 90. Né? Nossa, caríssimo, aí, né? Há uma mudança na economia, aí eles equalizam. Era dólar e o que era o dinheiro, eu não sei, Fernando Henrique, né? Foi quando real. Começou Isso, então era um para um. Aí houve aquela coisa chamada deflação, não sei se vocês se lembram, né? A gente inclusive estava comprando o sítio lá, o Jardim do Dharma, e aí eles tiraram toda a carga de inflação e as parcelas se tornaram parcelas fixas. Então, na nossa família, de repente, sobrou dinheiro, que era uma coisa milagrosa. E aí eu pensei, quer saber? O que você acha de eu ir para a China? E aí fui para a China para encontrar o mestre Zendo em 98. Isso foi em 1998. E eu aproveitei... Então aí no ano seguinte ele veio? No ano seguinte ele veio. Porque foi assim, em maio de 98, eu fui para a China, fui para Xangai para participar do campeonato de Liankun junto com a equipe da Lucia Li. Lucia Li, ela estava encabeçando já a entrada do Liankun no Brasil. E aí eu falei assim, bom, eu vou aprender alguma coisa nova para enriquecer a nossa escola. Eu entrei na escola da Lucia Li, passei por todo o processo de aprendizado do Liankun, de todos as 3 técnicas principais, né? E aí eles estavam montando esse grupo para viajar. Eu falei para o Rock, eu vou para a China, o que você acha? Além do que, eu faço campeonato e depois eu vou visitar o mestre Zendo para ter aulas particulares com ele lá, né? Aí ele olhou e falou assim, como ele não falava inglês e eu falo inglês, era a minha vantagem, entendeu? Assim, ele falou, tá bom, vai. E aí fui. Isso foi em maio, né? Em maio, aí eu fiz essa viagem para Xangai e depois fui para Taiwan, que é a cidade do mestre Zendo, para ter aulas com ele. Fiquei hospedada em Shanxi, na província de Shanxi. Estive aí esse período e foi bastante desafiador. Quanto tempo? Foram 25 dias aproximadamente, entendeu? Então eu fiquei ali hospedada num hotel para chineses, né? E ia para ter aula todos os dias com ele. E o primeiro impacto foi incrível, porque na verdade, como nós nos comunicamos por e-mail, já haviam os e-mails, né? Eles se lembravam do rock lá nos Estados Unidos, certo? Então na mente deles, quem ia chegar ali era o rock, né? Eles não entenderam pela comunicação do inglês que eu estava mandando que quem era eu. Aí quando eu chego ali, o mestre Jun veio nos buscar, estava com uma aluna junto, e ele vem, aí ele olhou, eu no saguão do hotel, e eu falei assim, cadê o Rock? Eu falei assim, não, o Rock não vem, porque o Rock ficou com as crianças, eu ainda, né, bem inocentemente, o Rock ficou com as crianças, ele não sabe inglês. Eu que vim aí, o mestre Jun naquela época, ele era bem nervoso, né? Ele fez assim, tá bom, vamos lá. Aí eles chegam na casa, ele me deixou no jardim. Ele entrou na casa e foi lá explicar para o avô que quem estava ali era eu,
uma mulher, entendeu? A mulher do rock. Aí o vovô, né, eu chamo carinhosamente, o vovô desceu com aquela cara de tigre dele, ficou olhando e falou chinês. Aí ele pergunta assim, e você sabe algum tai chi? Foi assim, crasso, entendeu? Você sabe algum tai chi? Aí eu falei assim, olha, realmente eu aprendi alguma coisa, mas eu não estou aqui para falar o que eu sei, eu vim aqui aprender com o senhor, né? Ele falou, tá bom, vamos ver o que você sabe aí. Aí ele pôs a mão nas costas e falou, pratica aí o que você sabe. Aí eu comecei, né, a fazer aquilo que eu sabia, entendeu? Então eu fiz 2, 3 movimentos, ele falou... Para. Isso, instantaneamente, para. Então tá bom, vá. Tá bom. Volta amanhã para ter aula. E aí... Isso ainda você fazia o Yang? Lógico, era a única coisa que eu sabia, era isso. Exatamente. Mas qual era a minha vantagem? Eu sabia todos os nomes. Aí, a cada dia que eu ia ter aulas com ele, ele fazia o teste. Ele falava assim, quais são os próximos nomes? Aí eu dava a sequência. Então ele começou a se animar, você tá entendendo? Foi muito legal, foi muito legal. Teve um momento, eu me lembro que a gente tinha aulas de manhã, aí ele parava, fazia um pequeno chá, trazia para dentro da casa, a gente tinha um papo, ele contava coisas e tal, tinha um tradutor que ficava traduzindo o tempo inteiro para o inglês, né? E um dia ele pega a foto que ele tirou com o Rock lá nos Estados Unidos em 90, quando eles fizeram o passeio, que era um grupo de 10 pessoas, e o Rock estava ali. Aí ele vem assim com a maior cara, mostra a foto para mim. Você conhece alguém dessa foto? Depois de dias que eu tava lá. Então eu acho que em algum momento ele duvidou de quem eu era, você tá entendendo? Aí eu olhei pra ele e falei assim, claro, esse aqui é o meu marido, o Rock Severino. Ele, muito bom. O professor, ouvindo essa história... Olha só, é muito louco. Eu falei assim, gente, eu não acredito que eu tô passando por isso, mas foi real, é real. A senhora não acha que no primeiro momento que ele, tipo... ficou olhando, mas cadê o Rock? Isso. Né? Será que rolou ali um machismo da parte dele? Tipo assim, certeza. Como assim uma mulher tá aqui? Com certeza. Né? Porque, inclusive, até já entrando no assunto, isso é uma coisa que a gente sempre fala, né? Das mestras, das professoras que estão à frente de uma escola, sim, né? De que, de repente, chega lá o Brutamontes e... a professora que vai me dar aula? Tipo, não é isso que eu queria, né? Isso. E, de repente, chega lá pra... treinar, né? Uma coisa que, apesar de ser suave, tem os seus momentos, né? Duro. E de repente chega uma mulher e não era o que ele esperava. Como que você se sentiu ali? Sentiu um lance, tipo assim... Sem dúvida. Nesse primeiro momento, eu senti o impacto, né, de um senhor que estava esperando um homem, que ele conhecia, inclusive, e ele ficou bastante desapontado, né? Mas na medida em que foi rolando, e eu fui demonstrando a minha vontade de aprender, e a dedicação, porque eu dedicava mesmo, você está entendendo? Eu pratiquei bastante com ele. Porque eu acredito, inclusive, para ele foi um baita aprendizado, né? Nossa, chegou uma mulher aqui que eu desconfiei, até de certa menosprezei, mas tá firme, né? Aí ele começou a se animar, ele realmente se animou, e nós chegamos até o fim da forma, né? Ele depois me presenteou com coisas, ele me ofereceu um almoço que a esposa dele, na verdade, ele que foi cozinhar. Ele falou assim, olha, nesse último dia, que foi o último dia, ele fez 2 coisas. Ele colocou a esposa dele para me acompanhar e ele também chamou o mestre Anjun para me dar umas aulas finais, enquanto ele estava cozinhando, que ele ia oferecer um almoço, pessoalmente cozinhando. E aí foi muito interessante, porque aí que eu tive o primeiro contato com o mestre Anjun, que na época, que o mestre Anjun, ele é 10 anos mais novo que eu, né? Então, para mim, era um menino também, né? Entendeu? Então, assim, olha assim, tá certo. E ele era bravo. E ele não queria estar ali. Quem? Né? O mestre Anjun, ele com certeza não queria estar ali, foi muito engraçado. E você tem um passo, a gente tem lá o passo chicote, né? Que você sai do empurrar. E você tem que fazer um ângulo de 135 graus com o seu pé para fazer esse giro, né? Que inclui o quadril, a perna, para você poder fazer a sequência nossa aqui. E eu estava com muita dificuldade de fazer isso, porque eu não estava entendendo o movimento do quadril, eu fazia só com o pé, aí a perna travava, eu tinha cãibra, dor, né? E eu estava ali, difícil essa história.
E o mestre Jun veio e eu fiz 1, 2, 3. Ele falou, não, porque o esquema é, você faz não. A gente tá falando que o mestre Yan Jun, nessa época, ele era bem jovem. Jovem, isso, né? Exatamente. Tinha 30 anos, certo? Aí, marrento, sem vontade de dar aula pra mim, né? 10 anos mais velha, estrangeira. E olhando ali, né? Aí falando que estrago, que perda de tempo. E aí ele vira pra mim, eu fiz 1, 2, 3. E o método é, né? Você faz, você erra, não, faça de novo. Você faz de novo, erra de novo, não, faça de novo. Então foram assim, não sei quantas vezes. Aí ele olhou pra mim e falou assim, ó, o que você tá fazendo aí, ó, qualquer um faz. Foi assim. Aí tocou no ego, né? Mas assim, foi feio. O que você está fazendo aí, qualquer um faz. Você tem que fazer melhor que isso. Aí são frases, né? São frases na vida da gente que você fala assim, turum. Frases motivacionais. Não é? Ou eu acordo e melhoro e entendo o que eu tenho que fazer, ou eu tenho que desistir, você tá entendendo? Então, aí isso me tocou muito, essa coisa da repetição, da vontade de aprender e da superação de limite, né? Até onde você consegue chegar para atingir o seu objetivo. E o método tradicional, ele é muito pontual, entendeu? Então, por mais, vamos dizer assim, falta de vontade dele querer me ensinar naquele momento, ele me deu uma super lição, com uma pequena frase, um olhar de desdém, né? Ou seja, ele deu a receita justa de um grande mestre para mim, você está entendendo? E aí transforma, né? Você fala assim, não, eu vou fazer o meu empenho, eu vou fazer meu esforço aqui para superar esse limite, né? Então, são lições incríveis. A gente pode chamar isso de lugar de fala, né? Ele enquanto chinês, né? Porque é isso que neto do Yang Zhendu, você na China, uma estrangeira, aí ele foi lá, te corrigiu. E eu estou pensando também um pouco, que eu queria te ouvir, professora Angela, sobre a dinâmica atual de ensino, né? Não sei se o Rômulo queria fazer alguma coisa. Não, eu queria fazer um comentário só para lembrar que em 98 não era essa relação próxima que a gente tem com a China. Não. Imagina, é no comecinho. E fora que em 98, para você achar um lugar para você estudar o idioma chinês. Não, era outro mundo. Não, eu estava nessa cidade, meninos, e não tinha estrangeiros nessa cidade. Sim. Então, eu andava pela cidade, as pessoas paravam para me olhar. Sim. Você passou por isso também. Sim. Entendeu? Ali era pior, né? A gente entrava, eu tinha que comer em fast food, em restaurantes, né? Ir no mercado para comprar. Então, aonde eu estava, você avisava. E que talvez também lá nessa cidade, as pessoas talvez não falavam inglês como você falava também. Não, absolutamente não. Né? Não, então, não. Era outra. Hoje já as bicicletas. Quando eu passei umas 48 horas na ida e na volta em Pequim, né? Pequim ainda era Pequim antiga, tinha bicicleta, entendeu? As bicicletas estavam ali. O guardinha ficava administrando, né? Com a batuta, luvinha branca, em cima de um pedestal no meio da rua, e eu ficava assistindo aquele trânsito caótico que tinha bicicleta, carrocinha, e que funcionava, né? E que funcionava perfeito no acidente. Você fala assim, não, agora vai não vai deu. nada, eles fazem zoom e todo mundo assim, né, o yin e o yang anda perfeito. Não, era um outro país, em 98 era um outro país. Mas o que eu ia te perguntar, só voltando nessa brincadeira que eu fiz do lugar de fala, de 78 para 2023, sim. A gente tem aí alguns né? anos, né? Alguns meses. Algumas décadas. E aí eu queria que você falasse um pouco como é que você percebeu a evolução do jeito de ensinar e a relação com os alunos, porque se eu aqui na minha sala de aula chego para um aluno e falo para ele, olha, qualquer um sabe fazer isso. Imagina, ele vai embora. Ainda mexe um processo. Volta nunca mais, entendeu? Às vezes eu sinto que o aluno, se eu fico falando assim, não, repete. Aí ele vai e repete. Não, ainda não, repete. Continua repetindo. E mais um pouco. Acho que essa dinâmica da repetição para algumas pessoas não é muito aceitável. E aí, às vezes, eu preciso teorizar, eu preciso trazer a importância disso para o desenvolvimento da prática. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa... Sim. Então, na verdade, quem me forma de verdade é o professor Rock. O professor Rock tinha um método tradicional, porque ele aprendeu com um mestre tradicional na Argentina, né?
E o método dele era muito voltado para a arte marcial, inclusive porque era a via de ensino do próprio mestre ali, que tinha meninos jovens aos quais ele ensinava na Argentina. Então era diferente a dinâmica. O Tai Chi na Argentina não era ensinado para idosos, era ensinado nesse grupo, né? Não era um grupo muito grande, mas era ensinado para jovens conectados com a arte marcial, que gostavam da luta. Então, ele era um mestre extremamente rígido, entendeu? De deixar 15 minutos na postura do poste de cada lado, de deixar 40 minutos na postura da árvore e fazer repetições e repetições. Então, o jeito que o Roque aprendeu essa arte tinha esta característica. Então, ele vem para o Brasil e ele tenta fazer a mesma via de ensino aqui na nossa escola e, obviamente, criou bastante conflito. Né? Conflito com alunos e conflito com pessoas que não entendiam este método e também não entendiam o sistema do argentino, né? Tinha ali era uma composição de problemáticas. E aí ele começou a tentar modificar a sua estrutura de ensinamento, melhorando, mas ainda assim eu lembro que naquela época nós tínhamos alunos jovens que procuravam, porque nós éramos jovens, então tem uma coisa de afinidade, né? Nós tínhamos poucos alunos idosos, compreende? E as pessoas que vinham eram pessoas muito curiosas, alguns da arte marcial, de outras artes marciais, alguns assim querendo ter uma experiência mística, esotérica ou extrasensorial com o Tai Chi, que era, né, Tai Chi Chuan e tal, mas com um corpo robusto. Eram jovens com corpos robustos, muito mais fortes do que o jovem da nossa atualidade. Lamentavelmente é a realidade. Não tinha celular, não tinha computador. A gente tinha que andar para fazer as coisas, tinha que levantar para trocar o canal da televisão, entendeu? É real isso, era outro mundo, né? E as coisas tinham outra realidade. Então, ao mesmo tempo, a gente foi recebendo já pessoas mais maduras, mulheres, etc. Então, o método de ensino vai se transformando aos poucos. E, antigamente, naquele tempo, nós dávamos aula de 1h30. Era 1h30 de aula, com 15 minutos de intervalo para conversar e falar um pouquinho de filosofia. Eu estou resgatando isso aqui na escola. Eu vi 1h15, né? Eu vi aqui, bonito. Às vezes passa 1h30. Às vezes passa. Então, isso é excelente. Mas aí chegou um tempo que já não cabia mais, entendeu? As pessoas não ficavam, né? Elas nem ficavam como alunos. Não, quanto dura a aula? 1h30. A pessoa já nem se inscrevia, porque já era o limitador, era o tempo que ela tinha disponível para aquilo, né? E a gente foi compreendendo, inclusive as minhas inserções como mulher, como brasileira, para ele entender como professor, até o método de ensino, isso foi sendo transformado, né? E houveram alguns conflitos, ou seja, tinha gente que ia embora da escola porque não aguentava ele como professor, entendeu? Então era assim, o Roque era assim, ou você ama ou você odeia. Ele era uma figura muito, às vezes enigmático, muito incisivo, às vezes, né, como professor de arte marcial, às vezes um pouco ríspido. E aí tinha lá os conflitos com os alunos, mas aos poucos depois ele se tornou assim um amorzinho, mais bonzinho do que eu até, que eu falava assim, não, você tá muito mole, vá, faz favor, fica mais bravo. Assim, quando era eu, quando era comigo. Aí ele falou assim, não, Ângela, você tem que ter paciência, não, tá tudo bem, relaxa. Ou seja, as pessoas se transformam completamente, entendeu? Então hoje até eu tenho esse conflito, porque às vezes eu acabo me tornando muito incisiva como professora, porque você vê o potencial do aluno, né, Gil? Fala sério. Você vê o potencial da pessoa e você fala, gente, esse menino vai longe. E se você tem que ter a medida justa do aperto e os argumentos. Por isso que eu acredito na sua pergunta, a questão da arte, a identificação com aquilo que você faz. Eu falo para as pessoas, você tem que ter uma relação afetiva com o que você pratica. Se você não tiver essa relação afetiva, vai procurar outra coisa, encontre algo que você ama fazer. Porque não é fácil, não é uma arte fácil de aprender num bom nível. Senão, fazer o superficial, né? Tá todo mundo aí fazendo bonitinho. E tem pessoas que vêm com esta intenção. E você respeita, fala assim, bom, é isso que você quer, ótimo. E uma coisa que eu sempre falo para os alunos, né, digo lá, ou para o futuro instrutor, né? Eu assim, bom, olha, o aluno, ele nunca tem um problema pessoal com você, ele tem um problema com ele mesmo. Certo? E as escolhas que ele vai fazendo no meio do caminho, você como professor, você tem que respeitá-lo, né? Porque você não vai mudar ninguém, a gente não muda ninguém. Então as pessoas têm que ter a sua liberdade. Eu acho que isso é algo que a gente aprende dando aula, encontrar a medida justa, entendeu?
porque é complexo, né? O mestre Anjum coloca, quando ele dá aula para professores, ele coloca esta ideia quando ele define a sabedoria, né? A sabedoria é você entender o outro com aquilo que ele tem. E aí você vai descobrir como que você vai se relacionar com ele de maneira sábia, né? Então você como professor, então, teoricamente você sabe mais, certo? Mas você tem que ter a sabedoria de entender o que é que você vai entregar para aquela pessoa que seja justo para ela. Porque se você der de menos, você deu de menos. Se você der de mais, você atropelou essa pessoa. E isto é um lugar, né? Um lugar que o professor, o instrutor, tem que cultivar essa sabedoria de um olhar amplo. E além do que, você tem cada um dos indivíduos, né? E você tem pequenos grupos que você fala, esse grupo eu consigo trabalhar neste lugar. Mas dentro desse grupo, às vezes você tem 1 ou 2 indivíduos que você tem que criar uma metodologia própria para eles, né? Então, para mim, está muito importante esse conhecimento dele, essa instrução que ele dá para o professor, né? Que você perguntou a questão do método. Às vezes eu sinto isso, às vezes eu sinto que cada aula eu tenho que, dependendo do perfil do aluno, que às vezes eu tenho uma aula com 10, 12 pessoas. Bem misturada, né? Às vezes tem uma aula misturada. Assim. Diferentes, não só de personas diferentes, mas de tempo de aula diferente. E aí a hora que eu fecho os olhos ali e falo, bom, antes do Team Lead, eu já mentalmente estabeleço ali um fio condutor para aquela aula, mas a sensação que eu tenho tido nas últimas aulas é que a cada aula eu tenho que criar adaptar pequenos métodos para pequenos grupinhos, subgrupos que eu faço nas aulas. Perfeito, não. E aí, trabalhoso. E o que a gente aprende com isso? Sim. Nossa. Sim, porque depois, vem aqui dar uma aula no Sesc. Ixi, já tá. Não. Quantos tem? Tem esse perfil. Eu sempre pergunto pro pessoal do Sesc, quem faz esse Tai Chi aqui? Ninguém. Então tá bom. Quem já conhece Tai Chi? Ninguém. Faz ginástica? Eu caminho, faço isso, faço aquilo. Então ajuda, né? Sim. Dá uma baita contribuição para Sim. desenvolver. E a gente está sempre aprendendo. O que me chamou muito a atenção porque eu fui em maio de 98 para a China e voltei em setembro de 98 para a China, no mesmo ano. Você foi 2 vezes. E fui porque quando eu saí da primeira vez, eu falei para o mestre, eu falei, olha, nós queremos representá-lo no nosso país. E aí ele olhou e falou assim, olha, para que você possa fazer isso, nós precisamos de 3 encontros personalizados. Aí eu falei, tá bom. Aí eu voltei para São Paulo, falei, nego, Rock, seguinte, eu preciso voltar para lá porque são 3 encontros. Eu vou 2 vezes e a gente traz uma a ele. Vamos, que tal? Vai embora. Em setembro eu fui de novo. Aí em setembro eu consegui aprender espada, né, a técnica de espada e revisar toda a forma com ele. Aí ele se animou muito. E aí foi que ele aceitou o convite. Eu falei, então agora o 3º encontro nosso vai ser a sua visita para o nosso país. Aí ele falou, tá bom, manda ver. E aí em 99 ele veio para o Brasil. Você estava lá? Sim, no Sesc, né? Isso. E aí nessa primeira, depois que você voltou da China, vocês já mudaram o sistema? Sim, aí eu tive, foi um outro processo. Foi um processo difícil, porque eu estava, imagina, fresquinha com todas as mudanças, aí eu me tornei aquela, né, eu sou ariana, né? Aí o pessoal brinca de Satanares, conhece? Aquela professora louca que eu queria transmitir tudo aquilo que eu tinha aprendido e eu ainda estava muito crua em termos de aprofundamento técnico, né, e energético no corpo, mas com todo o rascunho, era um rascunho, vamos dizer assim, que tinha alguma qualidade, você está entendendo? E tudo muito fresco na minha memória corporal, né? Então eu queria transmitir isso para os alunos e o Rock deu todo o apoio para a gente fazer esse movimento, porque nós iríamos nos tornar seguidores do mestre verdadeiro da família, está entendendo? Então esse movimento ele foi muito bem-vindo e algumas pessoas saíram, né, dizendo, não, perdi 15 anos aqui, imagina. E eu falava, não, tudo aquilo que você sabe é a base. É a base. Né, a base, basta você fazer as mudanças aqui, mas trabalhoso, né?
Mas foi muito bom. Maravilhoso, porque eu me lembro que em 99 eu fui nesse seminário. Sim. Eu acho que foi no ACM. Foi no ACM, isso, na Nestor Pestana, Pestana, exatamente. E eu já treinava com Wagner Tome, o estilo do Yang lá do Mestre Mar também. Essa história. Aí fui pro seminário, conversei com o meu professor na época, ele falou, não, vai sim. E eu fui pro seminário com a seguinte cabeça, não, eu não vou aprender o Taolu. Eu quero, a partir do meu Taolu e a partir dos insights que eu recebi ali do mestre, trazer esse conteúdo para minha forma, pro jeito que eu faço. Sim. E foi muito legal. Fazer o Taolu da família Yang e enxergar o meu Taolu naquele Taolu. É isso. Uma loucura isso. Você sabe. Assim como hoje eu faço o Shen, e eu ainda lembro, eu falo, nossa, isso aqui no Yang é feito assim. Você sabe que você está falando uma coisa importante. Quando nós fizemos essa transição, né? De qualquer forma, o Roque sempre tinha a curiosidade de entender o que nós tínhamos aprendido antes. O que ele aprendeu com o Mestre Ma, né? Então, na segunda vez que o Mestre Zendô veio para o Brasil, que foi em 2001, né, ele estava hospedado na nossa casa e por motivos outros, que as histórias andam paralelas, eu não vou entrar, senão isso aqui não vai terminar nunca, né, ele teve a oportunidade de ter umas aulas particulares com o Mestre Zendô dentro de casa. E aí, lá nesse intercâmbio, né, ele começou a perguntar a respeito daquilo que nós fazíamos antes. Então ele mostrou alguns movimentos como era antes, como nós fazíamos. E, por exemplo, ele mostrou um dos chutes, que era um chute que a gente fazia com as mãos para o lado e a perna, né, na terceira parte da forma. E aí o Mestre Zendô falou assim, isso daqui é na nossa forma antiga, na nossa família nós praticávamos assim, né? E por isso que a gente entendeu que a sequência que o Mestre Ma dava era a mesma sequência, com os mesmos nomes, com características anteriores à padronização realizada aqui pelos membros da família, porque ele veio para a Argentina lá, sei lá, nos anos 60, fim dos anos 70, entendeu? E aí houve uma quebra de conhecimento, então ele preservou aquilo que ele aprendeu. E a gente ficou muito feliz, né? Porque, poxa, nós estávamos realmente praticando alguma coisa que tinha uma validade para a família. A metodologia, por exemplo, das aberturas articulares, o Roque ensinava nas nossas aulas. Quando eu fiz o primeiro curso de instrutores com ele, esse era a via do trabalho. Então, todo o vamos dizer assim, esse arqueamento interno com as aberturas articulares, com esse distanciamento do outro a partir do treino e você mexer o corpo todo em conjunto, ele ensinava nas nossas aulas, era considerado uma prática extremamente difícil e dura de fazer, e aí ele foi amenizando, porque os corpos não respondiam a isso, você está entendendo, né? E aí a gente recobra essa mesma instrução, foi muito interessante. A partir da reconexão, porque era a base do ensinamento do Mestre Zendô comigo, particular, abra as axilas. Você tem que colocar o pãozinho embaixo do braço. E ele vinha, e ele me apertava, ele falava, você não pode morrer o corpo, você tem que permanecer aí. Encontre o meio do caminho entre a rigidez muito e o amolecimento completo, você está entendendo? Então, e aí esse trabalho por dentro do corpo, que não é a parte externa mexendo, mas é o que você está fazendo com o interior do corpo a partir do movimento do centro. Então isso foi muito importante. O Roque ficou muito contente de entender que tudo aquilo que ele havia recebido do mestre dele tinha uma validade que era conectado realmente com a família. Nossa! É igual quando a gente tem o hábito de fazer alguma coisa e encontra uma teoria que explica, né? Ali, mas eu já fazia isso intuitivamente na aula e agora tem esse doutor aqui falando isso que eu... Ele valida, né? Exatamente. Tem uma coisa de que vocês, de alguma forma, percorreram o mesmo percurso que a família percorreu, né? Voltaram um pouco atrás na forma antiga e avançaram para um segundo momento. E eles fizeram uma padronização estratégica para que na visão e possibilidade, a partir do fim dos anos 80, quando o Mestre Zendô retoma a dar aulas publicamente na China, porque antes ele estava proibido disso, entendeu? No fim da Revolução Cultural. Então ele começa a fazer padronizações para poder ensinar
as pessoas que vinham e cresce. Na época que eu estive em 98, ele tinha 70 mil alunos, né, que vinham de várias cidades para aprender com ele. Já a Associação Chinesa já era grande, você está entendendo? Bom, 70 mil lá é pouca gente. Pra gente aqui é uma montanha, para eles estava só começando, uma pequena associação. E a gente fala assim, bom... Mas sabe, professora, que eu fiz um comentário anterior sobre a importância do seu trabalho, do trabalho do mestre Roque, da sociedade brasileira. Eu lembro que a primeira vez que eu fui à China foi justamente com o grupo da sociedade brasileira. Isso foi 2005? 2005. Eu me lembro exatamente, eu trabalhava num banco de investimentos, era uma sexta-feira à noite. Olha a Leimer. Era uma sexta-feira à noite, eu tinha trabalhado demais, perdi o horário da faculdade, era 8 e tanto, não vou mais. E comecei a procurar coisas na internet e achei um anúncio da viagem. Olha só. Eu falei, vou escrever para ela. Mandei um e-mail, você me respondeu. Sim. E eu todo cheio de dedos ali, como não era do grupo da sociedade, falei, não sei se eu posso ir. Você falou, claro, vem, vamos. Paguei a viagem, e aí eu não queria fazer nenhuma dívida e tal. Só que nesse período eu já estava com a ideia de me aproximar do estilo Shen. Sim. Então, tanto é que eu tinha esse plano de vou com a sociedade brasileira, faço toda a primeira parte com o vovô Yang, a gente foi lá para o Taishan. Isso, nossa, essa viagem foi maravilhosa. Treino todos os dias, um negócio demais. Quando a gente volta para Pequim, eu sou furtado em Pequim, no Mercado das Cedas. No Mercado das Cedas. Gil, que era 25 de março, não era aquele prédio bonito. E a gente avisou você, cuidado com as suas coisas. O mestre, o Liuzinho falou pra mim. Isso, aqui, olha, chinês, cuidado, chinês. Não, a gente ficou apavorado. A gente entrou numa casa de chás, tomamos chás, e eu tirei minha carteira daqui e botei dentro da mochila. Esse foi o erro. Tirar daqui. Não dá. E fui comprar um iPod 6 que só tinha na China, de uma amiga brasileira. Levaram minha carteira, bom, foi um caos. Mas brasileiro tudo solidário, fizeram uma vaquinha ali, todo mundo me ajudou. Eu fiquei. Mas eu estou resgatando tudo isso, o ponto não é nem entrar aqui, mas o ponto é aproveitar esse nosso encontro aqui para te agradecer demais, assim, essa acolhida de 2005, com o vovô Yang fazendo 80 anos. Não é? Foi lindo aquilo. Depois eu repeti isso em 2015, com você, para os 90 anos. Os 90 anos, nossa, aquilo foi emocionante. Foi um evento belíssimo. Foi demais. E aí, em 2015, é quando eu me reconecto com a família Shen. Com a família Shen, que você foi para Xinjiang. Exatamente. Eu lembro que a gente foi naquele espaço, teve uma queima de incensos ali. Isso, aquilo ali é chororô. São as tumbas dos mestres. Choro ali, aí eu te abracei, eu e a Ellen e tal. Então eu acho que tem aí um reconhecimento do teu trabalho, do trabalho do rock, da sociedade brasileira e da importância que você tem, mesmo para quem não faz o estilo Yang. Eu comecei o estilo Yang, hoje estou vinculado ao estilo Shen. Você fez um pouquinho do nosso curso de instrutor, fiz o curso de instrutor. Daí fugiu. Depois acho que já estava com essa coisa da conexão com o Shen, então eu queria aproveitar aqui para te agradecer demais. Foram momentos incríveis. Professora, a senhora tem ideia de quantos alunos já passaram pela sociedade brasileira? Eu não tenho, eu não faço essas contas. Não, eu estava falando hoje pro Gil, né? Veio o espaço dele aqui todo bonito, arrumado. Eu falei, a gente precisa de gente jovem com energia para fazer acontecer. É assim, meus alunos estão espalhados. Sim. Tenho lá porque grupos. Assim, tem muitas pessoas que a gente conhece, ou que foram alunos, ou que fizeram formação. Isso, exatamente. Né? E nossa, deve ter passado muita gente. Muita gente, eu não tenho esse número, não faço esse registro. E nem ousa chutar? Não, realmente não tenho ideia. Eu não tenho ideia, não tenho esse número. Não. Mas tem muita gente no Nordeste, tem interior de São Paulo, tem várias pessoas que dão aula e continuam. Muita gente passou como instrutor, dando aulas durante um período, depois derivou a vida para o outro lado.
E o curso de pós-graduação foi um sucesso incrível, foram 2 turmas junto com a USP, incrível. Então tem lá, a gente chama de as especialistas, né? Que eu dei, né, a forma 16 e olhe lá, e os ticuns que a gente ensina. E tem gente aplicando em consultório, em escola, então é uma coisa bastante interessante. Psicólogos, né, fisioterapeutas, entendeu? Educadores. Então, mas eu não tenho ideia. E tem planos de agora? Quais são os planos? E tem plano de fazer uma viagem para a China com a escola? Então, ou de trazer o mestre para cá? É assim, o mestre esse ano, ele está lá muito ocupado. Este ano não vem para o Brasil nem para a América Latina. Lamentável, mas por outro lado abre espaço, né, para a gente poder sedimentar melhor o que a gente está fazendo aqui. Então eu tenho 2 viagens, uma para o Uruguai e outra para para Argentina este ano ainda, e vou trazer um professor da Itália, que é o professor Claudio Mingarini, que vem trazendo lá, ele tem toda uma abordagem marcial que ele curte muito, né, e outras modalidades, inclusive bastão, ele vai dar uma técnica de bastão interessante, em sistema de retiro, né. Então eu estou tentando dar uma força para este evento, inclusive... Esse evento ele é em parceria com a sociedade? Isso, ele é promovido por nós, pela nossa escola. Vocês estão... Exatamente, entendi. A gente que está promovendo a vinda dele vai ser lá no Jiajinshuan, que é o centro de treinamento lá no Embu das Artes, né? E ele vai dar também um curso especial para instrutores em São Paulo. É uma programação de 5 dias. Isso quando? Em julho, isto. E planos futuros, menino, então, eu estou trabalhando dentro de um hospital, né, aplicando como coordenadora da inserção das práticas de Tai Chi Qigong para colaboradores e pacientes, com planos de desenvolver trabalhos acadêmicos, criar artigos científicos no Sírio-Libanês. E isso para mim tem sido uma satisfação pessoal, né, porque desde que eu li o livro Fundamentals of Tai Chi e leia, você vai ver que ele faz toda a abordagem dos benefícios à saúde. E ali eu tive essa epifania de entender a aplicação verdadeira da nossa arte na saúde humana. E hoje você tem aí centenas de milhares de artigos e é pertinente, e os médicos estão abrindo o campo e estão interessados, a neurociência, a mente, o corpo, valorizados realmente como 2 coisas que se combinam, né? Então eu acho que o mundo... ele permite que a gente continue nos desenvolvendo mas é com a muito arte, bom, né? Porque aqui mesmo tem pessoas que vêm procurar, pessoas jovens, sim. que, não, porque o meu médico me receitou eu praticar Tai Chi, porque vai ser bom para mim, para isso. Exato. Isso enfim, é magnífico, né? Porque enxerga um cuidado antes da pessoa ficar acamada, por exemplo. Exatamente. Né? É um diálogo que tem se estreitado cada vez mais, né? E o que eu acredito, incentivo muito meus instrutores, com certeza você também, que estudem. Tem que estudar. Ele tem que adentrar a arte e compreender a filosofia, compreender os benefícios, compreender a linguagem científica também, se é um estudioso, se é uma pessoa que tem nível superior, né, adentrar nesse mundo, porque é apaixonante. E você, como instrutor, abre campo de trabalho, compreendeu, para todos, né? A gente tem a expectativa futura de... Eu imagino que um dia, de repente, nós possamos ser parceiros em criar a universidade, o curso universitário, nível universitário Tai Chi, entendeu? A questão nossa é que ainda, teoricamente, ainda não há mercado de trabalho suficiente, até para o pai olhar para o filho e falar assim, papai, eu vou fazer a faculdade disso aqui, aí o pai vai olhar e falar assim, você tem certeza, né? Então, a gente ainda está meio nesse limbo, mas acredito que a gente está construindo para o futuro. Talvez eu não vou ver acontecer, mas você vai, você é mesmo assim. Eu penso daqui a 20 anos, Gil. Em 78 você tinha 2 anos. Quando? 78, quando a professora... Você tinha 2 anos? 2 anos. 78? Então não vou 2 anos, né? Peladinho lá em Lagoas, correndo lá. Que máximo! Imagina aquele gif lá que a gente recebe lá. Não, e é muito engraçado você falando outro dia, você dizendo, não, porque eu era aquele menino, moleque de periferia, e eu fiquei olhando e falei assim, como assim? Que menino de moleque da periferia? Né? O menino que fazia Tai Chi lá. Olha que maravilha, muito bom. A China era longe naquela época, mas a sociedade brasileira também era longe. Você tá entendendo?
a gente... Porque São Paulo tem isso. Não, tem, mas a gente tá falando que a sociedade brasileira fica próxima à Paulista. Né? Ali é Jardins ou não? Jardins. Em 90 e alguma mas nós coisa... nós começamos isso, na então, Rua Augusta, hein? Era a escola da Rua Augusta. Então, mas em 90 e pouco, porque eu nasci aqui nesse bairro, Sim. em 90 e pouco, ir pra Paulista também era muito distante. Você imagina que morava lá no grande Brasilândia. Porque quando eu comecei com meus 12, 13 anos, por exemplo, ir pra Liberdade, 14 anos, nossa, era tipo um mega evento. Era um passeio, Olha que louco, era um passeio. Né? Então falar que da cidade dele, ele com 2 anos correndo pelado, era distante da cidade. Você perguntou do futuro, o mundo está melhorando, ele não está piorando, Não, sim. ele está melhorando, entendeu? Eu sou muito otimista, com certeza, vocês todos. Não, e hoje, falar de ir pra China, ele é... Sei lá, parece até estranho falar que é mais fácil, né? Porque é caro, mas mas é mais fácil do que em 90. Lógico. Imagina. Porque apesar de ser caro, mas você não consegue ir lá dividir, né? Você consegue ir lá dividir em quantas vezes, junta dinheiro dali, né? Lá A gente tem notícia do que acontece na China. Isso. Nessa época a gente não sabia o que acontecia. Não, e você sabe onde você tira um visto, né? Você entra na internet, baixa o formulário e faz lá a sua entrevista. Quando o professor Roque contou para o mestre dizendo que nós tínhamos notícia, ele na Argentina, de que a família havia sido dizimada, eles ficaram chocados, né? Porque eram as notícias que chegavam, né? A gente nem sabe onde. A hipótese de encontrar o mestre da família, né, que é da família mesmo, era uma hipótese que não existia na nossa cabeça, entendeu? Aparecer lá um folder, eu não me lembro nem como surgiu a notícia de que Pat Rice estava trazendo o mestre Zendô para os Estados Unidos, a gente juntou dinheiro que a gente não tinha. Eu falei, cara, você precisa ir lá fazer essa conexão. Aí foi. Aí deu, né? Então é muito louco, né? Quando tem que ser, tem que ser. Por isso, para a vida toda, você tá entendendo? Sim. Não, mas... É a ligação, muito Por bem. isso, para a vida toda, e sempre nessa dinâmica de reencontros. Né? Reencontros e inícios. Porque a sensação que eu tenho é que eu estou sempre iniciando alguma coisa que vai ficar para as futuras gerações, entendeu? O nosso papo de 1h20 que rendeu aqui, mais ou menos, acaba virando 3 horas, né? É, por isso, meninos. Bom, É porque as histórias são magníficas, né? Eu quero mais. É muito legal, né? E eu gosto de ouvir as experiências, né? Não, porque o mestre ficou hospedado na minha casa e... Imagina, 2001... E o aprendizado é em todo o tempo, vocês né? não sabem, caiu as Torres Gêmeas Sim, em 2001. Eles estavam hospedados em casa. Quando caiu? Nós estávamos no meio do seminário, Clube Paineiras do Morumbi, que eu consegui fazer o seminário lá, um seminário excelente. Ele estava lá no meio do seminário, tinha o tradutor, porque ele vinha e tinha o tradutor chinês-português, né? Era uma mocinha que traduzia e eu na organização, estava organizando o almoço deles, né? Eu passo ali para ver se a cozinha estava fazendo o almoço direitinho, estava todo mundo parado na televisão vendo a fumacinha da primeira... Primeiro avião. Aí durante o seminário, entendeu? Caiu do segundo avião. Aí lá o Pentágono. E a gente começou a ouvir, imagina os dois, o mestre Andinho apavorado. O que vai acontecer? Ele tinha uma viagem, teoricamente ele iria para a Argentina, o cara da Argentina não conseguiu o visto. E ele eles passaram 15 dias na minha casa. Aí a gente arrumou aulas extras para dar, o mestre Zendô ficou... A gente alugou vídeo de filme chinês para o vovô Yang assistir. Foi assim, foi uma aventura, entendeu? Aprendemos culinária chinesa com o mestre Zendô, foi de tudo aí. Foi realmente um momento incrível. Nossa, esse momento eu tava na faculdade, na hora do intervalo, quando a gente tava lá todo mundo sentado assim... É isso, foi caótico. eu era um Faria Limer já tava lá. Faria Limer? Aqui, ó. Achei que ia cair alguma coisa aqui também. Não foi era? assustador. Foi muito assustador. Bom, meninos. Bom, é isso, né? Rômulo, recadinhos? Recadinhos. Vai entrar aí nosso Pix, o Pix do canal, não o meu, né? O nosso Pix do canal. Ajudem a gente a dar continuidade nesse projeto tão interessante. Precisamos. O que mais? Eu queria propor uma coisa para as pessoas que estiverem assistindo a gente. Além de comentarem, mandarem
os comentários, como todo mundo manda pra gente, né? Que as pessoas interajam com a gente, pedindo, por exemplo, manda um abraço pro professor tal, de tal lugar. Entendeu? Vamos fazer isso, Gil? O que você acha? Inclusive isso, se vocês não podem, a gente, né, a ideia é que isso seja gratuito mesmo. Então, se você não pode contribuir, contribua com comentários, com isso. Isso também ajuda. E compartilhe, né? Que a gente vai estar aqui, vamos mandar um abraço para todo mundo, mandar um salve para todo mundo. Obrigado, né? Muito bom. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Sempre uma Nossa, alegria meninos, eu fico te feliz ver, aqui. sentir você, te ouvir. Obrigado, Bom, viu? imagina. Muito obrigado. Agradeço Até o próximo, turma. Até.